43º dia do nosso propósito, hoje Marcos capítulo de número 15, vai começar falando de quando Jesus é levado perante Pilatos pelos chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o questiona e ele fica sem resposta diante das acusações que os chefes dos sacerdotes estavam fazendo. Depois Pilatos apresenta ele diante da multidão, perguntando se a multidão queria que fosse solto, mas os chefes dos sacerdotes haviam persuadido a multidão e elas pediram que soltasse Barrabás ao lugar de Jesus. E assim foi feito para agradar a multidão. Pilatos solta Barrabás e manda crucificar Jesus como a multidão estava pedindo. Isso até o versículo 15. Do versículo 16 até o versículo 20, os soldados que o prenderam, então, que vão levá-lo para a crucificação, começam a zombar de Jesus. Do versículo 21 até o versículo de número 32, Jesus é então crucificado. Ele é pregado na cruz. Isso aconteceu por volta das 9 horas, que diz aqui, e foi colocado uma coroa de espinho na cabeça, e em cima foi escrito: Jesus, o rei dos judeus. E novamente os chefes sacerdotes estão lá escarnecendo dele, dizendo para ele que se ele é o filho de Deus, então é para ele descer ali e salvar, porque salvou a outros, mas não conseguia salvar esses mesmos, escarnecendo de Jesus. Do versículo 33 até o versículo 41, vai falar então que Jesus, ele diz, a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele dá um alto brado e suspira, então ele entrega o seu espírito. Então acontece a morte de Jesus. Do versículo 42 até o versículo 47, José de Arimateia vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Compra então um lençol, envolve o corpo dele no lençol e coloca no sepulcro novo. Esse é o resumo do capítulo de número 15 a respeito da crucificação e a morte de Jesus. Ponto para reflexão aqui: Pilatos, ele chega diante de Jesus sabendo que Jesus era inocente. A Bíblia vai dizer que ele sabia que haviam entregado Jesus somente por inveja, e ele, tendo o poder, tendo a autoridade para libertar Jesus, ainda assim ele resolve fazer a vontade da população ao invés de fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Como a gente tem agido diante do que está à nossa volta? A gente tem procurado fazer o que agrada aos que estão ao redor ou fazer o que é correto, o que é justo? Se a gente se preocupar demais em agradar a população, em agradar aqueles que estão ao redor, em detrimento de nossos princípios e valores, a gente corre o risco de fazer igual a Pilatos, entregar Jesus por causa do clamor do povo, ao invés de fazer o que é correto, fazer o que é errado, só para ter a aprovação de quem está ao redor. Que a gente nunca, jamais deixe a verdade para simplesmente agradar alguém ou agradar qualquer pessoa em qualquer situação. A verdade é acima de tudo, e Cristo habitando em nós sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.